Fala galera, tudo tranquilo? Essa é a segunda parte da revisão que nós estamos fazendo sobre a expedição 8, que fala especificamente sobre a África. São os percursos 29, 30, 31 e 32. Então, caso você não assistiu a primeira parte, é importante você voltar no outro vídeo, assistir a primeira parte, porque vamos falar diretamente da revisão para a prova, ok? Caso tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que assim que possível eu vou estar tirando todas as suas dúvidas. Não fique com dúvida para a prova. Tire. Bom, a distribuição. Lembra que eu falei com vocês sobre os fatores naturais? Clima, relevo, amplitude térmica, tudo isso vai afetar a distribuição da população. Se eu reparar aqui, ó, essas partes aqui, ó, em vermelho, laranja e até em roxo aqui, lilás, né? Você vai ver que vai ter uma concentração maior de pessoas. Repare que, geralmente, é próximo ao litoral ou aqui no Rio Nilo, um rio bem importante para naquela região ali. Historicamente, sempre teve várias nações, vários povos vivendo ao redor do Rio Nilo, vivendo dele, da cheia e e da vazão do Rio Nilo. Então eu vou ter aqui grandes concentrações populacionais. E essas concentrações populacionais, elas vão estar divididas, elas vão estar distribuídas por forma do clima. Por exemplo, aqui no deserto do Saara. No deserto do Saara eu tenho praticamente um vazio demográfico. Olha aqui, ó, em verde aqui, ó. Praticamente ninguém vive aqui nessa região aqui. Por quê? É no meio do deserto do Saara. É muito árido, muito seco. A vida ali é muito difícil. Já aqui, ó, próximo ao Rio Nilo, ó, aqui, Egito, aqui, ó, ao canal de Suez, gente, aqui é muito populoso, muito povoado. Todo mundo quer morar lá porque é muito fácil de se viver lá. Muito fácil não, mas é mais fácil viver lá do que viver aqui. Então, esses fatores naturais vão ser fundamental para a distribuição da população. Também questões históricas, também, como eu falei com vocês, a margem do Rio Nilo sempre foi um local muito povoado. Esse área aqui, que é mais próxima da Europa, então tem comércio diretamente com a Europa, também é muito povoado. Aqui eu tenho a floresta do Congo, ó, a floresta equatorial, onde vai ter muitos recursos naturais, solos férteis, muita chuva, água abundante. Então vou ter aqui, ó, muito povoado também. Então, eu vou ter regiões aqui do continente africano bem povoados por conta dessa distribuição natural de clima, relevo e tudo mais que vai ajudar ou vai prejudicar. Lembra lá que nós estudamos lá no 7º ano os fatores de atração e os fatores de repulsão? Os fatores de atração atraem as pessoas, são as facilidades. Os fatores de repulsão, eles expulsam as pessoas. Se eu tenho um deserto onde não tem água, onde não tem comida, onde não tem... É tudo muito difícil, são fatores de repulsão, fatores que estão expulsando as pessoas. Já os lugares onde tem facilidade, tem muita água, solos férteis, onde é mais fácil arranjar emprego, onde tem mais pessoas vivendo ali, então são áreas de atração. Ali, então, as pessoas vão procurar viver naquele lugar. Tem entendido? Entendido. Show. Sim. Bom, sobre a regionalização da África. Quando eu falo de regionalização, de dividir em regiões o continente africano, eu posso dividir de diversas formas. Países industriais, países com base econômica, minerais, extrativista, ou agroexportador. Posso dividir a África, regionalizar a África em diversas formas. Uma forma que eu acho bem interessante é em relação à cultura. Da mesma forma que a gente divide aqui na América Latina e América anglo-saxônica pela cultura latina e pela cultura inglesa ou anglo-saxônica, eu posso dizer, né? Então, lá no continente africano, eu também posso fazer divisão entre a África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte ela vai ser um pouquinho menor, vai ser essa parte aqui do norte da África mesmo, formado por esses países aqui, no qual vai ter algumas características que eu vou falar aqui um pouco à frente. E eu vou ter a África subsaariana, toda essa parte aqui, ó, tudo abaixo do deserto do Saara vai ser classificado como a África subsaariana.
E quais são as características dela? Vamos lá. Primeiro, a África do Norte. A África do Norte ela vai ser conhecida por países formados principalmente por árabes. Isso, a cultura árabe. Aqui eu vou ter, em sua maior parte, árabes de língua islâmica, perdão, de língua árabe e de religião islâmica. Então eu vou ter que nessa região aqui, ó, predominantemente essa parte, esse tipo de característica aqui. Também esses países aqui, ó, vão ser países mais desenvolvidos em relação a atividades econômicas, em relação à sua população, do que a África subsaariana. Por exemplo, quando eu olho o mapa da fome, eu percebo que a maior quantidade de lugares com fome aguda e fome crônica estão situados na África subsaariana. Aqui tem conflitos, tem disputa por territórios, tem em alguns lugares com guerra civil. Eu vou ter lugares muito pobres, lugares muito ricos, vai ter. Mas aqui a tendência é que esses países sejam um pouco melhor, mais desenvolvidos economicamente do que os países da África subsaariana. Entendido, gente? Sim, sim. Já a África subsaariana, predominantemente de população negra. Não significa que só existe população negra. A África do Sul está aí para isso, para desmistificar isso. Mas predominantemente a população ela é negra, tem uma multiplicidade, pode dizer assim, de línguas, de etnias, de cultura. Então, lá no, por exemplo, diferente que da África do Norte, onde eu vou encontrar só uma língua predominante, que é a língua árabe, aqui não. Aqui eu vou encontrar várias tribos com as suas línguas diferentes, cada país com uma língua própria. Aqui eu vou encontrar português, inglês, francês, as linguagens locais que cada tribo possui. Eu vou ter diversas religiões, cristianismo, judaísmo, as religiões lá africanas. Eu vou ter uma quantidade muito grande de religiões lá naquela região. Então, eu vou ter uma multiplicidade aqui, ok? Então, a diferença principal entre a África do Norte e a África subsaariana é essa variação, essa variedade. Aonde aqui eu vou ter uma língua só, aqui eu vou ter diversos tipos de línguas, aqui eu vou ter uma só religião, aqui eu vou ter diversas religiões, aqui eu vou ter população predominantemente árabe, aqui eu vou ter já predominantemente negros vivendo em toda parte. Os países aqui vão apresentar um desenvolvimento econômico inferior aos países aqui da África do Norte, principalmente os países aqui eu vou ter o Níger, que é o país onde tem a pior qualidade de vida do mundo, onde eu vou ter o IDH. Quem lembra do IDH? O Acho Níger que é o país com 340 alguma coisa. Isso, a qualidade de vida é péssima, o nível de corrupção é péssimo, é muito ruim, tem fome aguda. Então eu tenho diversos problemas aqui em diversos países da África subsaariana. Aí entramos já em outra parte triste da África. A África ela sempre foi conhecida foi vista, principalmente pelo continente europeu, como um grande depósito de escravos, um grande lugar onde o continente europeu como um todo ele podia ir lá e explorar os recursos naturais, não importa se eram negros, mão de obra negra, ou se era uma extração mineral, mas a África ela sempre foi vista, principalmente pelo continente europeu, como um lugar onde eles poderiam explorar de diversas formas. Primeiramente foi em relação às especiarias. Depois veio em relação ao comércio escravo, onde 10 milhões, em média, esse é o estudo que tem, onde 10 milhões de negros foram retirados do continente africano e trazidos para o continente americano, principalmente a América Latina. Só o Brasil, gente, pegou desses 10 milhões cerca de 8 milhões. Olha só. Olha a quantidade de negros que vieram para cá, que foram retirados.
Para o Brasil, isso foi importante, porque se hoje o Brasil é conhecido como esse país miscigenado, esse país também uma pluralidade de culturas também, aonde tem a nossa base demográfica em grandes povos, foi pela vinda desses escravos para cá que ajudaram a fortalecer, a formar a base da população brasileira. Pode falar. Agora que eu lembrei agora. Teve um cara aí na internet. Ele é gente boa, mas ele tem uma opinião meio, assim, meio ruim. Tanto que uma vez eu tava vendo um vídeo dele, ele chegou e falou: escravo negro não sofreu tanto assim. Tinha regra, não podia dar muita chibatada nele, porque tinha gente que reclamava que não podia bater no escravo, que ninguém batia nos escravos porque ninguém trabalha, porque ninguém trabalha bem sofrendo, sendo que ele era obrigado, ou ele trabalhava ou morria. Aí eu fiquei meio bolado com isso. Agora que eu lembrei disso. Aí eu queria saber se tem alguma coisa que poderia levar a pensar nisso. Ou que, olhando de um contexto diferente, poderia pensar. Pensar o que nesse pensamento que ele falou? Sim, cara, existe, por como eu falei com você, cara, a gente tem essa ideia de colocar o ser humano numa caixinha. O ser humano é muito complexo. Não existe pessoa totalmente ruim, pessoa totalmente boa. Existe, por exemplo, o nazismo, por exemplo. Cara, se você olhar para os nazistas, cara, cometeram a maior atrocidade que nós conhecemos na história, que foi a morte dos judeus, com toda aquela por nada, onde cometeram vários crimes bárbaros. Mas se você for olhar eles, eram bons maridos, bons pais, bons cidadãos. Ou seja, a gente tem essa ideia de colocar ele é totalmente ruim. Ah, não, esse aqui é totalmente bom. Não, gente, não existe isso. Existem pontos positivos e pontos negativos, tá bom? Essa total, o mundo está sempre com essa intolerância. Hoje a gente vê na política o quê? Ah, não, se o cara é a favor do Bolsonaro, ele é ruim. Já o outro, não, se o cara é do PT, ele é ladrão. Não, gente, não existe. Existem coisas, situações boas e ruins, e no meio do percurso a gente vai fazendo isso. Então, por exemplo, a escravidão aqui no Brasil, houve muita tortura. Nossa, não tem como falar que não houve tortura. Falar que um negro sofreu pouco, que a escravidão não foi ruim, é porque a pessoa não foi escrava naquela época. Só que eu tenho certeza, se a pessoa fosse escrava naquela época, ela faria que foi ruim. Olha que só ver essas fotos, se você gostaria de ficar aqui, ó, acorrentado, você passar num navio, morrer de doença, morrer de fome, morrer de sede, você viver, dormir no chão, trabalhar de segunda a sábado, sem direito a folga, sem direito a nada, ou seja, sem poder revidar, sem poder falar nada, isso não é bom. Isso não é bom. Existiu lugares aqui de escravidão onde não foi tão ruim, mas foram lugares pontuais. Aí tem cartas, tem até documentos comprovando que alguns negros não trabalhavam, alguns senhores davam pedaços de terras para os negros. Os negros, quando vinham para cá, o negro homem, ele tinha uma mulher para cada, acho que 10 ou 20 negros, assim, ou seja, então ele poderia ficar com essa mulher, a mulher era obrigada a ficar com o negro, ou seja, teve pontos péssimos, mas teve alguns lugares bem pontuais onde também não foi tão ruim assim. Então, eu falar para você assim, não, ele está errado. Eu não sei que documento ele leu. Talvez ele leu algum documento, se baseou como um todo nesses lugares onde a escravidão não foi tão ruim, mas foi, de qualquer parte, a escravidão foi uma mancha negra na nossa história. Uma mancha negra na nossa história, foi algo muito ruim. Mas, mesmo assim, existiam lugares bem pontuais aonde o negro tinha, o escravo, ele tinha uma regalia a mais, mas mesmo assim era escravo, mesmo assim ele dormia no chão, mesmo assim ele tinha todo o processo dele acordar cedo, dele ter que trabalhar duro, dele ser a força de trabalho, entendeu? Deu para entender? Deu, obrigado. Não, tranquilo. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa parte?
Hein, gente? Não tem não, professor. Também não, professor. Não? Tá, beleza então. Então, passando aqui, depois que acabou esse comércio escravista, onde boa parte do mundo já estava acabando com a escravidão em seus territórios, a Europa ela olha para o continente africano e tenta perceber como que ela pode continuar explorando aquele território. E uma coisa que acontecia lá naquela época era o quê? Por exemplo, eu tinha um território onde a Inglaterra dominava. Mas eu tinha a França também que queria aquele território. Então, eles acabavam entrando em disputa. O que eles fizeram? Eles foram lá e dividiram o continente africano. Isso foi a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim ela foi uma conferência no qual ela estabeleceu a divisão do continente africano não para desenvolvimento da África, mas sim para essas potências europeias não brigarem, não caírem em disputa, falando, ó, esse território aqui é controlado pela Inglaterra, então nenhum outro país, por nenhuma potência europeia, pode invadir esse território aqui, porque quem controla é a Inglaterra. Já nesse território que já quem controla é a França. Então, nenhum outro país pode ir lá e interferir nessa política. Quem vai controlar a política, quem vai controlar a atividade econômica, quem vai controlar aquela população, vai ser essa potência europeia. Então, a partir da Conferência de Berlim, ocorreu a divisão, a partilha da África, onde a África ela foi totalmente repartida entre essas grandes potências europeias da época. E isso se perpetuou por longos e longos anos, onde a Europa mandou para lá colonos. Esse período foi conhecido como neocolonialismo, ou seja, uma nova forma de colonizar, onde o exército europeu, onde era muito mais forte, acabava dominando todo aquele território. No princípio, as tribos africanas não aceitaram. Então, houve guerra, houve batalha, houve conflito, só que, como eu falei com vocês, o exército europeu era tão mais forte que acabou não conseguindo fazer frente ao exército europeu, às tribos africanas. E também porque essas tribos não eram unidas. Se as tribos fossem unidas, provavelmente talvez teriam alguma chance. Mas como não eram unidas, essa chance acabava diminuindo cada vez mais. Então é interessante observar que essa Conferência de Berlim ela foi uma partilha da África, onde a intenção deles era dividir o continente africano em diversas partes do território. Com o passar do tempo, quando veio a Primeira Guerra Mundial, a Europa foi muito devastada, houve um gasto muito grande, a Europa já foi ficando mais fraca. Já em algumas tribos foram tentando se rebelar e sair do domínio europeu. Com a Segunda Guerra Mundial, que também a guerra foi na Europa também, aí sim os países saíram totalmente devastados, destruídos, os países saíram muito enfraquecidos economicamente para manter o seu exército, manter pessoas lá para dominar, acabou, então, enfraquecendo mais ainda esse domínio europeu. Então, muitos países conseguiram a sua independência após a Segunda Guerra Mundial. Então, você percebeu que, a partir da Segunda Guerra Mundial, você começa a ver vários países criando a sua independência. No entanto, a Europa ela saiu de cena em relação a essa dominação do neocolonialismo, mas ela manteve ainda uma certa influência política e econômica sobre aquele território ali. Boa parte dos territórios ainda mantém esse tipo de influência econômica e política no continente, as potências europeias. Um grande exemplo disso é a África do Sul. E um grande legado que ficou da Europa lá na África foi o racismo, foi um legado péssimo, foi um legado ruim, aonde a minoria branca, que era descendente desses colonos europeus, eles dominavam tanto a política quanto as atividades econômicas. E essa pequena população branca era muito racista, por ter vindo para um período de escravidão, um período onde eles dominavam, onde eles viam o negro como se fosse
seres humanos menores, de menos importância, e com isso esse racismo ele começou a crescer em diversas partes do continente africano. Um outro também legado também muito ruim que a Europa deixou também quando saiu do continente africano foram os diversos tipos de conflitos, onde naquele território eu tinha tribos rivais, e agora quando esse exército europeu sai, essas tribos elas vão entrar em conflito, aonde uma tribo vai querer dominar a outra sobre um território que tem mais algum tipo de recurso mineral, ou sobre a localização, ou sobre a população, ou seja, ele vai querer ter domínio sobre alguma parte do território por algum motivo, e isso vai gerar diversos conflitos no continente africano como um todo. E um outro também legado também que acabou ficando, que foi péssimo também, foi o apartheid, que nós estudamos aí. Vocês viram que o apartheid ele foi leis estabelecidas no país da África do Sul, no qual ele legalizava o racismo. Então, o que foi o apartheid? Foi um conjunto de leis no qual ele legalizava o racismo naquele território, naquele país. O país, ele passa, então, a legalizar, a dizer, não é válido o negro não ter nenhum tipo de bem material, por exemplo, ele não pode ter terras, ele não pode abrir empresa, não pode haver casamento entre raças, negro casa com negro, branco casa com branco, asiático casa com asiático, não pode haver essa mistura de raças, o negro não pode entrar aqui nessa cidade, porque a cidade aqui ela é de brancos, então o branco ele tem que ficar totalmente separado do negro, porque o negro, para andar aqui na cidade, ele tem que ser trabalhador, não é qualquer um que pode entrar aqui. Então eu tive diversas leis que estabeleceram o racismo, e esse conjunto de leis foi conhecido como o apartheid. A princípio, quando o apartheid surgiu, muitos países pelo mundo fizeram vista grossa, não brigaram, não impuseram o fim do apartheid. No entanto, após alguns movimentos também antirracistas também lá nos Estados Unidos, onde ganhou muita força, principalmente com Martin Luther King, os Estados Unidos também começou a apoiar também para acabar o racismo e acabar o apartheid. Daí veio a ONU, os outros países da Europa, e então começou uma pressão internacional para acabar com o apartheid no país da África do Sul. Até aqui, entendido? Sim, professor. Então, deixa eu resumir aqui. O que foi o apartheid? Foi um conjunto de leis que legalizava o racismo. Como que o apartheid acabou? Por dois motivos. Primeiro, pressão internacional muito forte. Como falei com vocês, os países, principalmente Estados Unidos, países da Europa, a ONU, fizeram uma pressão muito grande para que houvesse o fim do apartheid, condenando o apartheid na África do Sul. Com isso vieram diversas sanções econômicas, no qual foram estabelecidas sobre a África do Sul. E o segundo motivo por que veio acabar o apartheid foi as pressões internas, aonde movimentos negros, aonde movimentos levaram a disputas, a brigas, a conflitos dentro da África do Sul, também levaram também o fim do apartheid também. Um desses movimentos que eram administrados pelo Nelson Mandela. Essa figura aqui ela foi muito importante para a humanidade. Imagina só, pensa em uma figura importante para a humanidade. Foi o Nelson Mandela, onde ele lutou pelos direitos humanos, principalmente pelo direito de igualdade entre as raças, aonde ele tinha uma postura anti-violência, onde ele tinha uma postura, a gente colocava o diálogo à frente da disputa. Houve disputa? Houve, mas ele sempre tentava colocar o diálogo à frente da disputa, e ele foi preso, ele foi condenado à prisão perpétua, ele foi oferecido a ele a anistia em outro país, ele não aceitou, até que em 1990, com o fim do apartheid, ele foi solto. Em 94, ele foi eleito lá
como presidente da África do Sul. Em 94 foi o primeiro ano no qual os negros poderiam votar na África do Sul. Então ele acabou ganhando. A população negra é muito maior na África do Sul, e ele acabou ganhando, e de lá para cá sempre houve um presidente negro na presidência do país da África do Sul. É claro que teve vários escândalos de corrupção, mas isso é outro assunto. Aqui eu tenho algumas imagens, ó, de como que era o apartheid, aonde a população branca no início não aceitava, mesmo com o fim do apartheid, a população branca, ela, principalmente a mais tradicional, né, ela não aceitava esse fim. Aí uma imagem de um dos conflitos, aonde o Nelson Mandela foi preso pela primeira vez. Aqui, ó, uma imagem de como que era o racismo. Tinha um bebedouro para brancos e pessoas de cor. Era algo muito ruim. E chegamos ao fim da nossa revisão. Vamos fazer aqui nosso joguinho aqui, meninos contra meninas. Vamos ver quem sabe mais. Beleza?